Nesse vídeo eu vou te mostrar por que ter uma mente blindada é tão importante. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de medicina da Federal. Primeiro eu vou explicar como eu era, principalmente antes da pandemia e no começo da pandemia, enfim, quando eu comecei a mudar de verdade essa questão da mentalidade para explicar para vocês o processo mesmo, para conseguir ajudar vocês também aí a conseguir mudar essa mentalidade. Gente, antes da pandemia e antes de começar a estudar de verdade, quando eu comecei a estudar de verdade, eu era uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa e eu tinha muitas crenças limitantes dentro de mim. Agora eu vou explicar isso pra vocês aqui. Eu era a pessoa que me desesperava, achava que eu não seria capaz, porque, enfim, na escola eu acabei passando por algumas coisas aí na vida, né? Às vezes tem pessoas que vêm e colocam a gente pra baixo e a gente, às vezes, faz errado de deixar essas pessoas colocarem a gente pra baixo. Mas enfim, também não tô aqui pra me vitimizar, eu tô aqui pra ajudar vocês, mas nem pra justificar nada também, né? Mas eu era uma pessoa ansiosa, nervosa, tinha crenças limitantes, eu achava que, se eu não conseguir aprender esse assunto até agora, significa que eu não vou conseguir. Eu não era uma aluna que tirava sempre 10 na escola, então eu nunca vou conseguir passar em medicina na federal. Nunca vou conseguir nem passar numa particular, eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Nem sei porque eu tô fazendo isso. Às vezes eu parava e eu pensava, meu Deus, por que eu tô estudando tanto se eu não vou conseguir? Tipo, esse era o tipo de pensamento que eu tinha, sabe? E às vezes eu ficava, nossa, eu parava assim, eu ficava um tempão pensando sobre isso. Porque era algo que me deixava muito triste, sabe? E eu comecei a perceber, eu começava a ficar tão ansiosa quando eu começava a pensar em tudo isso, que eu achava que eu tinha que ser aquela aluna exemplar, que eu sempre tinha que ter tirado 10 nas provas da escola, que eu sempre tinha que ser a número 1 da turma, que se eu não tivesse sido isso eu não ia conseguir ser nada na vida, que eu não ia conseguir ser aprovada, que medicina não era pra mim, e daí já engatava que, meu Deus, eu não vou nunca conseguir, eu vou ficar morando aqui pra sempre depender dos meus pais. Já começava a engatar, entendeu? Quem é ansioso vai entender o que eu tô falando. E isso me gerava muita ansiedade, muito nervosismo, consequentemente. Então, só pra vocês entenderem aí como eu era, né? Antes de começar e aí no início do meu estudo mesmo. Então, assim, quando eu comecei a pandemia, eu comecei a seguir outras pessoas no Instagram, pessoas que me agregavam mesmo no sentido de, psiquiatras, pessoas de sucesso aí, realmente, né? E a pesquisar a vida dessas pessoas, o que elas fizeram, quem elas são, e comecei a mudar muito a minha mentalidade, principalmente na época da pandemia. Então eu posso dizer pra vocês aqui que eu era uma pessoa, antes de começar a pandemia, quando eu tava lá no cursinho presencial, que eu acordava às 5 da manhã, não sabia o que fazia, só reclamava da minha vida. Eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje e do que eu me tornei aí depois que eu comecei a estudar de fato, a pegar firme nos estudos. Então agora eu vou explicar como é que foi esse processo de mudança aí. A pandemia trouxe muitas mudanças pra minha vida. E eu vou começar falando primeiro de amizades, tá? Quando virou o ano aí, né, antes de começar a pandemia até, eu coloquei na minha cabeça, quando veio o resultado do Enem, né? Eu coloquei na minha cabeça, não, ano que vem, isso era dezembro ainda do outro ano, eu vou começar a estudar de fato e eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso fazer alguma coisa pra minha vida andar, porque afinal só depende de mim. Foi aí que a minha ficha começou a cair, mas nem tinha caído ainda, entendeu? Ela começou a pender pro lado. Aí beleza, dia 1º de janeiro, eu falei, não, esse ano eu vou estudar, esse ano vai dar certo, esse ano eu vou realmente engatar a primeira marcha, entendeu? Aí, beleza, eu comecei a ir em janeiro pro cursinho já pra estudar presencialmente, enfim, né? Porque eu ainda não tinha começado a estudar em casa e descoberto esse universo que é estudar em casa e o como é mais eficiente, enfim. Comecei indo pro cursinho, ainda não tinha começado a pandemia, né? Era janeiro ainda. E beleza, comecei a estudar aí, mas eu tava meio perdida ainda, eu não sabia o que era estudar, eu achava que era só ficar ali 50 horas por dia estudando, achando que as coisas iam cair do céu. Comecei a estudar e não sei o que. Ainda era amiga de algumas pessoas lá do ensino médio que eu falei que me puxavam um pouco pra baixo. E beleza, continuei ali estudando, fazendo. Mas era aquele negócio, né? Eu estudava, mas ainda tava pegando o jeito da coisa, enfim. Aí começou a pandemia. Depois de um tempo assim, em casa foi quando eu consegui começar a aprender a estudar de fato. Que daí eu acordava cedo, eu comecei a organizar, comecei a ser mais organizada nessa questão de planejamento de estudo, de organização de tempo, de gestão de tempo, né, como um todo. Enfim, comecei a ser uma pessoa muito mais disciplinada e organizada nessa questão dos estudos. Então eu acordava bem cedo, assim, umas 5 e pouco. E quem me ajudou, assim, a começar a acordar mais cedo foi uma amiga minha.
E é por isso que amizades do bem são tão necessárias assim, e daqui a pouco eu vou chegar lá. Ela é uma pessoa que acordava cedo, assim, porque ela sempre acordava cedo, entendeu? E eu comecei a pensar, meu, será que se eu acordar mais cedo, será que não vai ser mais proveitoso pro meu estudo? E comecei a acordar mais cedo. Eu acordava, assim, umas 5 e pouco. Óbvio que não foi do nada que eu comecei a acordar assim. Eu comecei primeiro às 7, depois às 6, depois às 5 e foi uma coisa gradativa. Comecei a acordar mais cedo, a fazer minhas coisas, enfim, comecei a pegar o jeito da coisa de fato. Aí, depois de um tempo, assim, depois de um tempo que eu já tava mais disciplinada nessa questão do estudo, o meu diretor do cursinho falou que a gente poderia voltar presencialmente, mas só alguns alunos. Então fui eu, essa amiga minha, e mais algumas pessoas, um grupo assim de, sei lá, 6, 7 pessoas, entende? Começaram a ir lá no cursinho presencial estudar. E foi daí que eu conheci amizades que realmente me jogaram pra frente, sabe? Porque ali eu convivia com pessoas que eu olhava pro lado e eu pensava, cara, essas pessoas realmente gostam de mim. E eu nunca tinha sentido isso antes. Então eu comecei a olhar pro lado e eu pensei, meu Deus, quem são essas amizades que eu achava que era amizade, que eu tô tendo com o pessoal ainda lá de antigamente, entendeu? Foi aí que eu me desprendi desse pessoal. Comecei a me cercar de pessoas que realmente se importavam comigo. Comecei a seguir mais ainda essas pessoas de sucesso que eu falei ali no Instagram. Comecei a pesquisar outras pessoas ali no YouTube. Comecei a me cercar de pessoas que realmente me jogavam pra frente e não pra trás. E comecei a criar essa questão da mente blindada de fato, né? Foi aí que eu me engatei nos estudos e daí eu fui. Nessa época eu comecei a ficar meio louca, assim, louca, não no sentido ruim, mas eu comecei a pensar assim, nossa, se eu não estudar 24 horas por dia, de domingo a domingo, eu não vou conseguir passar. Aí foi quando eu cheguei na parte do desequilíbrio, na questão do estudo, que eu achava que se eu não estivesse estudando toda hora, não ia dar certo. Depois de um tempo assim, eu quase, enfim, tive um treco, né? Como vocês podem prever. Eu estudei até assim. O Enem foi em janeiro daquele ano, né? No outro ano, no caso. E daí eu fiquei estudando assim até dia 24 de dezembro, dia 31, tava lá estudando assim e quase enlouqueci. Depois disso eu tirei uns dias e foi aí que eu criei o meu equilíbrio, tá? Foi aí que eu criei o meu equilíbrio e comecei a ficar mais calma e mais tranquila em relação às coisas. Então, como vocês puderam perceber, eu fui até um extremo, voltei, depois eu fiquei, não, calma, agora eu encontrei o meu equilíbrio e foi aí que as coisas começaram a fluir de forma muito mais rápida. E nesse período, em relação à minha mente, eu também virei uma pessoa muito mais otimista e conseguia me livrar um pouco dessas crenças limitantes. É claro que esses pensamentos pessimistas, às vezes eles, de tanto que eles ficaram ali na minha cabeça, às vezes eles voltavam sim, mas eu sempre tentava falar, não, eu tô no caminho certo, eu tô estudando, eu tô fazendo a minha parte e na verdade é só isso que importa. Eu sempre falava isso pra mim. Então, foi algo que me ajudou bastante, assim, sabe? Mudar essa percepção. Nossa, por que eu tô reclamando tanto se eu tô fazendo a minha parte? Por que eu vou ficar triste por algo, mas eu tô fazendo a minha parte, eu tô estudando, eu tô fazendo isso. Não importa quanto tempo eu levar pra passar. Uma hora eu vou passar, porque eu tô fazendo a minha parte. E é isso que eu quero que vocês entendam. Se você tá fazendo a sua parte, você tá estudando o tanto que você poderia estudar? Sim. Você tá dando o seu melhor? Sim. Você tá buscando atrás da eficiência nos estudos? Sim. Não tem com o que se preocupar, entendeu? Se você tá fazendo a sua parte, gente, é só isso que importa. Ai, mas eu não sei quanto tempo eu vou levar pra passar. Mas não importa, você vai passar. Uma hora ou outra você vai passar. O importante é você fazer a sua parte. Você tá fazendo a sua parte bem feita? Não, eu realmente tô fazendo bem feito. Acabou. Você tá buscando a eficiência nos estudos? Acabou. Você tá estudando tanto quanto você pode estudar? Acabou. É isso que importa. E ter na mente, assim, algo que eu tive que mudar minha mente muito foi que só dependia de mim. Eu tinha que correr atrás dos meus sonhos se eu quisesse alcançar o que eu queria alcançar, entendeu? Afinal, só dependia de mim. Não tinha que contar com a minha mãe indo lá fazer a prova pra mim, meu pai indo lá fazer a prova pra mim, minha homem indo lá fazer a prova pra mim. Não, era só dependia de mim, entendeu? E se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Se é isso que você quer, se é a medicina que você quer, se é a engenharia que você quer, se é o curso que você quer, você vai conseguir. É só você correr atrás. É só você correr atrás. Nada é impossível, gente. É só você correr atrás. Então, nesse meio tempo, eu comecei a praticar mais exercício físico, a focar mais na minha questão mental. Comecei a fazer acompanhamento psicológico, enfim, que daí as coisas começaram a ficar mais claras e mais leves pra mim. Isso é até uma dica pra vocês aqui. Se você pode, olha, tenta correr atrás para conseguir fazer um acompanhamento com um profissional, tá?
Um psicólogo vai te ajudar bastante aí nessa questão, deixar esse processo mais leve e tirar esse peso que você tem aí, que muita gente tem na cabeça de não, eu preciso passar, senão acabou a minha vida, tá? Foi algo que me ajudou bastante. Essa parte de exercício físico me ajudou muito nessa questão aí de ficar mais calma e driblar a ansiedade. Porque algo que eu pensava era assim, eu não posso ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa, não posso ficar ansiosa. Aí de tanto pensar isso, eu ficava ansiosa por não querer estar ansiosa. Mas daí o que eu comecei a perceber, ansiosa, eu vou ficar de qualquer forma. O importante é eu conseguir driblar isso, é eu conseguir passar por cima disso, entendeu? Porque ansioso, nervoso, você vai ficar de qualquer forma. O importante é você saber se livrar dessa ansiedade, desse nervosismo. E outra coisa que eu fazia muito nessa questão de correr atrás dos sonhos era sempre colocar algumas imagenzinhas aqui atrás de faculdades, de estetoscópio, de jaleco, enfim, para eu conseguir ter uma visualização melhor do meu sonho, para toda vez que eu sentasse aqui nessa cadeira para estudar, eu realmente olhasse aquilo e pensasse, cara, é aqui que eu quero chegar. Eu tenho que estudar física hoje porque é aqui que eu quero chegar. Eu tenho que estudar matemática hoje porque é aqui que eu quero chegar. Então, ter essa visualização de sonho aumentou muito o meu foco, a minha concentração e fez eu ter mais garra, assim, pra conseguir continuar correndo atrás do meu sonho. Então é isso, gente. Se você realmente quer isso, se você tá correndo atrás do seu sonho, não desista. Não importa se você foi um péssimo aluno na escola, isso não define o futuro de ninguém. Nada que você fez no seu passado define o futuro aí que você vai ter pela frente. É o presente que importa. Então, faça o que você tem que fazer, dê o seu melhor aí nesse processo que eu tenho certeza que o resultado vai vir, uma hora ou outra. Lembrando que lá na minha área de membros tem todo o método de estudo que eu utilizei para ser aprovada em medicina na Federal, 4 vezes. O link tá aqui na descrição do vídeo. Foi esse o vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, deixa o like e me siga lá no Instagram. Foi isso, bons estudos!